bom dia a todos vocês. Vamos para o nosso nono dia, né? Estamos na reta final dessa visão inicial, tentando ser o mais abrangente possível, né? Para que nós possamos contemplar todas as coisas essenciais para que nós possamos criar as riquezas das nossas vidas, né? Nós falamos da influência, né, da atividade imprescindível que tem o nosso coração, os nossos sentimentos em relação à construção da nossa realidade, né? E, com certeza, todos esses assuntos que nós estamos tratando, primeiro nós não estamos falando de nada, o como fazer, né? Então eu aqui não tenho a pretensão de me tornar especialista em nada, e sim nós vamos formar uma comunidade com um propósito comum, que o máximo, nós queremos tudo, nós queremos riqueza total e restrita, né? Nós queremos prosperidade, nós queremos felicidade, né? Então é isso, esse é o nosso propósito, né? E todas essas coisas que nós estamos falando, né, bem categoricamente, de forma bem real, bem realista, bem científica, né? Para que a gente não fique espiritualizando as coisas, embora, né, repito, é importantíssimo que nós tenhamos isso claro, não existe fragmentação, nós estamos integrados ao todos, né? Todos nós estamos conectados ao todo. Não existe separação, né? Não dá para nós tratarmos uma questão ou outra, né? Nós temos que ser abrangentes, né? E hoje, com essa notícia, ou com essas notícias que nós estamos mais uma vez, né, tendo acesso, por que mais uma vez? Né? Porque muitas das notícias, mesmo de forma metafórica, elas já foram reveladas para nós, né? Só que, para nós acharmos o ponto, né, é até engraçado hoje quando eu vejo alguém falando sobre algum assunto, né? Se tocasse no ponto, como ficaria fácil, né? Então é maravilhoso isso, porque todos esses segredos, né, todas essas coisas do outro mundo, né, na verdade está tudo podendo ser tocado por nós, né? E por falar em coisas do outro mundo, né, eu queria lançar aqui como título desse compartilhar de hoje, como os nossos fantasmas, né, criam a nossa realidade. Infelizmente, o que nós vamos falar é muito óbvio, né? Mas até então tem sido uma realidade que eu diria que muitas vezes nas nossas vidas, em muitas ocasiões, se tornavam obstáculos intransponíveis, becos sem saída. Costuma se dizer, sinuca de bico, né, para quem gosta de jogar, né? Eu sempre ouvi esse termo, nunca entendi muito bem, depois eu pedi alguém para me explicar isso, é interessante, né? Então, você não tem saída, né? O checkmate, né? Na verdade, nós vamos dizer que são fantasmas realmente, né? Por quê? Tudo é imaginação, né? Lembra, falando em física quântica, tudo é um vácuo quântico, né? Tem que haver interferência nossa para que essa coisa possa ser transformada, né? É interessante que até as partículas se transformam em função do observador, né? Isso é maravilhoso. Mas então, eu vou tentar, aqui é importante até comentar um aspecto. Eu não estou aqui
tirando nada de nenhum autor, né? Eu estou fazendo o meu resumo, o meu sentimento, aliás, usando o máximo da minha intuição. Veja que eu não gosto de ter muito lista, né, de coisas, porque acho que a gente tem explorado pouco a nossa intuição, a nossa capacidade de ter a visão do todo, de trabalhar de forma concisa quando é necessário, de forma mais abrangente quando é necessário. Então, isso faz parte do meu exercício também, né? E eu assim, trouxe para vocês, tentando sintetizar. É lógico que eu não tenho a pretensão aqui de esgotar nenhum assunto, de estressar nenhum assunto, de especializar nada, de dar orientações de especialista, né? Mas sim de vivência, né? Porque nós vamos ver, talvez não hoje, não amanhã, mas nós vamos chegar à conclusão: por que não precisamos de guru? Por que nós não precisamos de mestre, né? Eu diria que, se eu tivesse que resumir numa palavra, eu diria que o nosso mestre é o nosso eu superior, é o nosso subconsciente, né? É o nosso espírito, é o nosso... né? Então, usem a palavra que vocês quiserem, né? E ele está, esse reino está onde? Dentro de nós, né? Isso que é maravilhoso, né? Então, nós vamos poder nos dar o luxo de não mais ouvir nenhum guru, nenhum mestre, né? Nós devemos consultar, e para isso nós estamos num circuito training, né? Num treinamento intensivo para que nós possamos chegar lá. Já nós vamos estar só dando testemunhos da nossa realidade, dos nossos avanços. É esse o propósito dessa comunidade, né? Porque você pode, e eu digo, muitas vezes eu tenho falado, você merece, né? Então, nós merecemos isso, né? Então, duas coisas basicamente, eu diria, para resumir esses nossos fantasmas, né? Não tem ordem de grandeza, mas eu diria que um é o medo, né? E o medo ele é talvez a raiz de muitos problemas, né? Eu diria até que ele acaba sendo uma raiz do ódio, por exemplo, que é um sentimento extremamente pesado, né? E esse medo, ele tem sido objeto de artimanha de todos os egos que prosperaram durante todos os séculos, né? Egos por quê? Porque se nós estivéssemos usando o nosso subconsciente, o nosso eu superior, com certeza nós só estaríamos agindo e sentindo amor, né? Mas é para isso que nós estamos aqui, e é vencer todas essas coisas, né? E agora podemos botar o dedo, não na ferida, mas na raiz das questões, né? Vamos lá na causa. Lembra o que é causa? Causa, ela começa onde? No nosso consciente, né? Naquilo que pensamos. Os indianos costumam usar padrões de pensamentos, né? Que, na verdade, o nosso trabalho de limpeza vai ser eliminar, arrancar, né? Soltar, liberar essa energia. Lembra que tudo é energia? Aliás, amanhã nós vamos tocar em alguns aspectos importantíssimos para que nós possamos caminhar bem, né? Mas o medo, então, é uma das grandes questões da humanidade. Nós vamos detalhar um pouco mais, ok? O outro aspecto é a culpa. Essa culpa também, vou
tem trazido muitos danos para muitos de nós ao longo das nossas vidas, né? E nós vamos ver que, diferente, né, do medo que está muito ali no nosso presente e futuro, a culpa está muito relacionada ao nosso passado, né? Então esses são os dois aspectos. De uma forma geral, então, é bom lembrar que nós temos o poder de interceder logo no nosso pensamento, quando iniciamos a pensar alguma coisa, e discernir o que é essa coisa que nós estamos pensando. Com pouco treinamento a gente consegue isso, né? E chegando a isso, né, nós podemos começar a tratar, né? Primeiro, se é pertinente, se vale a pena dedicar tempo com essa coisa, senão devemos pensar de imediato, porque nós vamos ver que o nosso cérebro, ele também precisa de um treinamento, ele precisa saber quem está na direção, e nós temos, hoje eu diria que é obrigação de fazermos isso, né? Algum pensamento negativo, alguma coisa ruim, percebe e fala, não tem tempo para isso, né? Pode seguir. E nós temos que realmente ocupar mais o nosso tempo com coisas importantes para a nossa vida, né? Não ficarmos dando atenção a coisas que não têm a ver, né? Também, assim, de uma forma geral, né, as pessoas que gostam de se fazer de vítimas usam muito esses dois fantasmas, né, para tirar proveito, né? Mas vamos então detalhar um pouco mais, né? O efeito, né, dessas, poderia chamar de crenças limitantes ou fantasmas, né? Nós não podemos deixar de discernir, porque, lembra, para nós resolvermos qualquer coisa na nossa vida, nós nunca vamos poder atuar no efeito. Se a gente atuar no efeito, a gente não vai resolver o problema. A gente vai ter que achar qual é a causa. Né? É importante, nós já falamos isso no outro vídeo, né? Mas em relação a exemplos de efeito, nesse caso, né, nós vamos pensar em, por exemplo, fracassos. São efeitos, né? Vícios são efeitos, né? Crenças limitantes são efeitos, né? Então a gente percebe que tudo isso, na verdade, ele só existe no momento que nós damos atenção a ele. Nós é que transformamos um nada em alguma coisa, né? Existe um vácuo, né? Existe uma infinidade de coisas que nós podemos criar. Então, quem cria somos nós, né? Então, o que você teme, na verdade, é o que vai acontecer com você, né? É importante ficar claro. Vamos falando do medo, então, né? O que você teme é o que vai te acontecer, né? Nós temos que lembrar disso, né? Tudo que você fica preocupado com, pronto, você ali, você dedicou a sua atenção, você focou, você está conduzindo a sua energia para que aquilo vá se formar em algo no futuro próximo ou imediato. No mínimo, aquilo vai te levar a um nível de diminuição da sua energia, né? Então, nós temos que ter atenção a essas coisas, né? O que você alimenta é o que vai crescer. Está claro isso? É importante que você tenha isso claro, porque isso vai fazer diferença para qualquer momento na sua vida, porque, como diz o ditado, nem tudo são flores.
né? Nós vamos ter momentos e momentos, né? Então, como que nós intercedemos, como que nós nos mantemos, né? Na linha, né? Na linha de quê? Na linha da felicidade, né? Não importa os outros, importa você. Por que não importa os outros? Porque você não consegue mudar os outros, você consegue mudar você. E isso é que é importante nós sabermos, né? Eu diria que você pode influenciar os outros, você não muda os outros, né? A sua energia influencia as dos demais, assim como, se você deixar, positiva ou negativamente, a energia dos outros também pode te influenciar, né? Então você tem que começar a aprender mecanismos. Nós também não vamos falar em nenhuma técnica, nós já falamos isso várias vezes, né? Mas existem várias técnicas, né? Para várias coisas bem interessantes, né? E por que não, né? Praticarmos algumas técnicas para que a gente possa estar melhorando em alguns aspectos da nossa vida, né? Então, nas academias nós temos várias técnicas para nos levar a um melhor condicionamento, né? Então, trabalho aeróbico, trabalho anaeróbico, né? E de diversas formas, né? Na alimentação também várias dietas, várias dicas interessantes de alimentação, e nós temos que estar inteirados dessas coisas, né? Também em relação a mantermos a nossa energia elevada, né? Também em relação a estarmos convivendo com pessoas que tenham propósitos relacionados aos nossos propósitos, né? Porque senão nós vamos ficar lutando contra as pessoas, isso não faz sentido. Por isso os grupos, eles são necessários, né? Não existe uma coisa única. Eu sou vegano, eu sou vegetariano, eu sou... entende? Isso assim, não dá para que nós queiramos impor o nosso certo, a nossa verdade a ninguém, né? Cada um, em cada momento da sua vida, em cada dia, em cada segundo, vai estar um processo único, distinto, totalmente distinto. Porque lembra, o observador, ele muda todas as coisas ao seu redor. Então, cada ponto de observação, cada prisma, ele é único. E nós temos que aprender também, né, a respeitar isso, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre esses assuntos amanhã, mas então isso é só para caracterizar a questão do medo, né? Nós não precisamos ter medo de nada, né? Aliás, é importante separar dois aspectos do medo. Existe o medo positivo, existe o medo negativo. O medo positivo é que, né, se eu não tivesse um sensor, né, que nós chamamos amígdala, dentro do nosso cérebro, né, com esse propósito de alertas, né, por exemplo, sensores, né, de lembrança, de botar a mão no fogo, queima, atravessar a rua, sinal aberto com trânsito, você pode ser atropelado, né? Então, esses sensos, né, de perigo, né, eles são importantes para nós, né? Mas a partir de determinado momento, o medo, ele passa a ser literalmente um fantasma, né? A gente observa normalmente nas crianças, às vezes estão dormindo, tem medo, né, de se descobrir porque está vendo coisas, tem que alguém lá dizer, não tem nada aqui, é fantasma mesmo. Mas aquilo está impregnado no cérebro dela e ela está reagindo àquilo como se fosse uma verdade, né? E quantos de nós, né, já com idade, né, temos medo de tanta coisa, né? Tudo isso, hoje, nós vemos que ele pode ser trabalhado, né? Um exemplo, assim, bem interessante. Recentemente eu vi um trabalho da Marinha Americana tentando treinar alunos que eles estavam perdendo, alunos extremamente capazes, numa prova que era um teste debaixo d'água, né? Por quê? Nosso corpo, né, em qualquer sinal de perigo, ele vai reagir, né?
né? E às vezes nós entramos em pânico. Essa que é a verdade. Vocês devem ter clareza disso, não é verdade? Alguns até devem ter passado por várias situações, né? Não podemos nos estender muito aqui nesse vídeo, que a ideia é ter vídeos curtos, né? No máximo de meia hora, né? Mas é um tema muito rico e que nós temos que explorar, né? Uma coisa que eu tenho assim, aprendido e gostaria de trabalhar muito, né, nesse grupo é que nada nós podemos deixar de encarar, de tratar. Tem um ditado antigo que diz que aquilo que você resiste, persiste, né? Isso é muito sábio, porque resistir significa às vezes você não dar atenção, você se esquivar, você não querer tratar, né? Você postergar. E assim, está comprovado, né? E eu diria que mais ainda hoje, com essa competência que nós podemos adquirir de imediato, é só admitir que tudo é possível, né? E não creiam no que eu estou falando, nunca. Mas testem em vocês. Façam experiências, vocês têm que ser o laboratório de vocês são únicos. Cada um de nós somos únicos, então nós temos que estar fazendo laboratório o tempo todo, isso é a vida. Agora, nós temos hoje, né, as informações para colocar para teste, né? Nós temos diversos cientistas que já testaram tantas coisas, hoje é o momento de nós começarmos a testar. E essa realidade, ela nos garante muito sucesso, porque a nossa interação com o todo, através do nosso subconsciente, nos leva a uma capacidade infinita. Então o medo, ele passa a ser um fantasma, né? Nós podemos ter medo somente daquilo que nós quisermos, ou não ter medo de nada. Se alguma coisa vem, nós tratamos, isso é real, né? Então, vamos tratar. Então, para não estender muito, porque esse tema ele é muito rico, né? As pessoas que estão com determinado óleo, quer ver um exemplo? Eu vou levar para o lado animal, porque a gente percebe muito bem que lá há muito tempo atrás a gente falava que era o ban e o REM, né? O nosso cérebro, nos primeiros 20 segundos, né, ele atua como atua qualquer animal, né? Já perceberam, já tiveram notícias, já passaram por experiência de deixar algum animal acuado sem saída? O que ele vai fazer? Atacar. Mas ele está atacando não porque às vezes ele queria ele atacar, porque o animal ele não ataca a menos que ele queira comer a caça, né? Mas assim, com raras exceções, né, que é o caso do cachorro, né, quando ele é treinado, ele ataca como um cão de guarda, né, ou porque ele é violento, mas ele tem um instinto dentro dele. Até comentar uma coisa interessante, lembram que as pessoas sempre disseram, né, o cachorro que late não morde? É importante saber por que eles latem, né? Eles latem porque eles estão com medo. É só isso. É interessante como o cachorro ele tem a noção clara do que é um espaço, né, privado dele, da casa dele, né? Já perceberam quando alguém passa na rua ou mesmo o vizinho invade a privacidade, né? Que é normal que às vezes o ser humano não tenha essa noção, o cachorro tem. E ele tem claro isso, né? Ele não fica normalmente atiçando ninguém, mas ele late porque ele está sendo, assim, está tirando a privacidade dele, né? Está afrontando ele, né? Então é interessante. É só um comentário rápido, voltando para o nosso instinto, né? Também o nosso ódio, ele parte disso, muitas das vezes é em função do medo que nós temos. E nós começamos a dar ênfase a isso, né? E acaba virando ódio, né? E que às vezes leva a tragédias, não é verdade isso? Por quê? Temos que ir à raiz da questão.
vai ver os traumas está relacionado ao medo, não é verdade? E a culpa, né? Quem não erra, né? Mas também nós temos que ter atenção. O mundo ele tem coagido as pessoas muitas vezes, né? Porque usam isso como uma arma, né? Eu sei de alguma coisa e agora vamos nos fazer cúmplices, ou melhor, né? Você vê como o sistema corrompido, você vê que tem sempre alguém que fala de telhado de vidro, né? Porque, na verdade, a pessoa fez alguma coisa errada, ela não está com culpa, mas ela está presa ali a outra pessoa e fica com receio, né? De também ser envolvida e aí se cala, né? Então a armadilha chama para fazer parte da questão, né? Que normalmente é uma questão ilícita ou fora dos padrões, né? Que aí já prende as pessoas, é muito comum isso, né? E aí às vezes leva o sentimento de culpa também, né? Além dessa questão do medo, né? Então a culpa ela é um fantasma, né? Por que tudo que não é o aqui e agora, esse momento, é fantasma? Porque eles não existem. Eles só existem aonde? Na nossa mente. Né? Os rancores, né? Tudo isso advém de algum fenômeno que aconteceu no presente e normalmente relacionado ao medo, né? Ou talvez nós poderíamos dizer que a ambição, né? E o egoísmo, né? Dos seres humanos. Mas a culpa, então, ela é uma verdadeira prisão, né? E se nós não tratarmos, né, essa energia que está bloqueada, que na verdade é importante que nós saibamos que tudo que está preso a nós, né, é energia que pode ser liberada rapidamente, né? Tudo é energia, né? Só nós temos que aprender isso, é muito simples, né? Existem várias técnicas para desbloquear energia, né? Muitas mesmo, né? E é muito interessante, eu uso algumas, né? Eu uso técnicas diferentes para momentos diferentes, né? E elas são muito úteis porque nós podemos ter uma vida livre, né? Uma vida leve, né? Livre, leve e solta, né? É assim que é. Nós podemos ter uma vida assim, né? Então só depende de nós. Então eu vou me limitar a esses dois aspectos, né? Que eles desenrolam em muitas coisas nas nossas vidas, né? Esperando que a gente possa ter noção e refletir mesmo, né? Isso é só um ponto de partida, isso aqui é só um bate-papo para despertarmos, né? Que as questões, elas têm soluções simples, né? Porque tudo começa onde? No nosso consciente, né? Então tudo que nós alimentamos é o que vai se tornar forte, né? E eu diria que não vai se tornar só forte, vai se tornar a minha, a sua realidade. A minha no que eu penso, a sua no que você pensa, né? Então é isso que nós transformamos em uma energia, né? Que se transforma em algo, nós estamos juntando, né? Átomos e formando coisas que para nós, no nosso mundo, né? Tudo é concreto. E assim né? O dinheiro tem energia, qualquer coisa é uma energia, né? Que parece que é sólida, mas não é, né? Isso em função da velocidade da luz, né? Que é aquela fórmula que Einstein já colocou há muito tempo. Tá ok? Então ficamos por aqui. Amanhã então nós vamos para o 10º dia, com algumas dicas também bem legais, e a partir daí nós vamos desdobrar. A ideia é que nós possamos estar aí formando grupos que possam estar interessados, né, em dar um salto, né, de qualidade de vida em todas as áreas da vida, ou nas áreas que quiserem. Nós vamos estar
fazendo esse trabalho em conjunto, né? Com certeza, tirando proveito de tudo isso. Ok? Então, um ótimo dia a todos e até amanhã.